Within the Realm of a Dying Sun, Dead Can Dance, 1987. O Dead Can Dance é uma banda difícil de reduzir a um gênero, né? Porque eles misturam elementos que são aparentemente distantes. A coisa da dark wave, uma percussão ritual, um canto medievalizado. Mas esse é o pulo do gato, porque o que dá a lógica ao Dead Can Dance não são os gêneros. Essa coisa de uma gramática musical única. O que dá a lógica é o ethos. É como se fosse assim, eles encontram uma afinidade que não é necessariamente musical, é uma afinidade de estado psicológico. Isso é uma puta sacada, porque o Dead Can Dance não busca fazer música gótica, simplesmente. Independente do que isso significa, né? Fazer música gótica. Eles buscam construir um imaginário gótico como um regime de percepção. Ou seja, o gótico aqui é uma maneira de organizar o espaço, a voz, o tempo, a coisa da ruína, da sombra. E aí tudo aponta para uma mesma sensação, que é uma sensação bem típica do Dead Can Dance, que aparece muito aqui, que é aquela coisa espectral, como se fala, cavernosa, gélida, sabe? Também é litúrgica, muitas vezes é fúnebre e tem um ar arcaico também que eles conseguem construir. E o Within the Realm of a Dying Sun talvez seja um dos discos mais perfeitos para representar essa faceta do Dead Can Dance, que é essa ideia de decadência. O título do álbum é interessante, né? Essa coisa do reino de um sol que morre, porque dá uma ideia não só de decadência, mas de uma luz que ainda existe, só que está se apagando, né? Uma luz que se apaga. E o álbum, então, ele dá uma sensação muito específica, assim, de uma espécie de uma travessia por uma construção antiga, por ruínas. É legal a gente pensar a referência, eu acho, até para além da música, assim, se a gente pensar, por exemplo, numa catedral gótica, que talvez seja o grande símbolo gótico por excelência, né? Se a gente pensar a experiência estética, e não só estética, mas ela vai além do visual. Ela também é espacial e psicológica. Porque no que a gente entra ali, ou mesmo quando a gente olha de fora, mas sobretudo quando a gente entra, o corpo sente a altura, sabe, a verticalidade, a sombra, a coisa da pedra, o eco também, isso tudo afeta a gente. E nesse álbum acontece algo parecido, só que musicalmente, porque a música meio que cria essa sensação da catedral, como se fosse mesmo uma nave central, um altar, uma cripta, um corredor, uma abóboda. E aí, por exemplo, quando tem a reverberação, parece que ela é consequência dessa arquitetura. Parece que faz todo sentido ela existir ali. Da mesma forma que a reverberação, o eco, faz sentido existir dentro da catedral, quando a gente está dentro da catedral e conversa com alguém. Tudo soa muito natural, porque tudo pertence ao mesmo universo. E, inclusive, quando eu falei aqui de música medievalizada, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque a música a qual eles recorrem aqui não é a música medieval. Eles não estão tentando reconstruir historicamente a Idade Média. Eles estão também partindo de uma pergunta que, curiosamente, vem também de um vestígio, né? Um vestígio de um estado imaginário muito específico. E essa pergunta seria: como produzir no presente
uma sensação de arcaico. Como a gente pode transformar essa ideia de ruína em atmosfera que seja escutável de alguma forma? E a forma como eles manipulam os elementos sonoros é muito inventiva e ela sempre segue esse ethos como diretriz primária. Se a gente pensar no Dead Can Dance assim, para tentar explicar um pouco o som, a gente vê que o Brandon Perry traz uma gravidade, né? uma solenidade, enquanto que a Lisa Gerrard vem com uma coisa de lamento, ela quando ela canta assim, é uma presença quase fantasmagórica que acaba contribuindo para esse aspecto espectral, né? E aí os sintetizadores criam uma névoa, uma frieza, e tudo isso vai colocando a gente nesse espaço. E aí tem aquela percussão processional sem swing nenhum, que também contribui para essa sensação. E eu quis muito trazer esse disco aqui porque eu acho isso fascinante. A combinação de todas essas coisas funciona porque ela obedece a uma lógica estética muito específica. A banda tem uma concepção de aproximação e eles provam musicalmente essa aproximação. No caso aqui, eles estão testando a hipótese, né? Colocando a hipótese à prova, e funciona, na minha opinião, brilhantemente. Eu acho esse aqui um dos grandes discos dos anos 80 e assim, para quem é fã da estética gótica, é difícil conseguir algo melhor do que isso. Tem muita coisa tão boa quanto isso, sem dúvida alguma. Agora, melhor do que isso é osso duro de roer, meu. Fica aqui a sugestão Within the Realm of a Dying Sun, do Dead Can Dance, de 1987.